Oi! Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês o dia em que minha amiga agrediu a professora. A minha turma fazia tanta merda que a diretora sabia o nome de todo mundo. E todo dia alguém se ferrava. Gente, eu amava aquela turma. Mentira, eu odiava todo mundo, porque era um bando de falso. Só que nesse dia a aula já tava acabando e nada tinha acontecido. Foi aí que na última aula, chegou a nossa professora favorita. Era o dia dessa professora olhar o nosso caderno pra ver se a gente tava fazendo atividade. E um por um ia mostrando o caderno. Aí chegou a vez da minha amiga mostrar o caderno. Falei pra minha amiga que eu ia contar a história dela aqui, mas eu não vou poder falar o nome dela porque ela não deixou. Sério, dessa vez eu realmente não posso falar. É Michelle, é! Isso, quando chegou a vez dessa minha amiga, ela tava distraída batendo no menino. Aí a professora falou assim: isso daí vai dar namoro, hein? A turma começou a rir. Aí a Michelle, com o caderno na mão, simplesmente parou de bater no menino. E ele falou assim: ei, professora, para de brincar com isso, nada a ver. E ela deu uma cadernada na cabeça da professora. Era logo o caderno de 10 matérias. Aí a professora falou: sai da sala e vai pra diretoria agora. A gente nunca viu essa professora tão bolada. Eu adorei. E enquanto a Michelle ia pra diretoria, a professora começou a lacrar em cima da gente, falando que ela era a única professora que gostava da nossa turma, a única que suportava a gente. Só que, tipo assim, era verdade o que ela tava falando? Era, cara, ela tava certa. Mas ela precisava falar naquele tom com a gente? Claro que precisava! Aí ela virou e falou pra todo mundo: e a próxima gracinha, eu vou parar de ser legal com vocês. Só que tinham dois palhaços na minha turma que viviam tendo crise de riso nas horas erradas. Esses dois idiotas retardados começaram a rir muito alto. Gente, era eu e a minha amiga. Depois disso, ela nunca mais foi a mesma. Ela não brincava mais com a gente. Às vezes nem bom dia ela dava mais. E umas 2 semanas depois ela parou de dar aula pra gente. Mas sabe o que eu aprendi com essa história toda? Tudo tem limite, tudo. Menos a minha turma. Oi, hoje eu vou contar pra vocês o dia em que a minha amiga ficou presa na lixeira. Depois que a professora de português se demitiu por causa da minha turma, só porque nós éramos a pior turma da escola. Sempre que era o dia de ter aula dela, a gente ficava com tempo livre. Aí, em um desses dias de aula livre, a galera da minha sala surtou. Começou uma correria dentro de sala. Gente, tava uma barulheira. Uma maravilha. Uma amiga minha, que era meio doida, ela decidiu subir nas minhas costas, botou as pernas na minha cintura, os braços aqui no meu pescoço e falou assim: vai, cavalinho pocotó. Olha, falar o nome dela aqui ia ser muita sacanagem, porque o resto da história é muito vergonhoso pra ela. E eu não sou o tipo de gente que faria isso. É Rayane, Aí eu falei pra ela: desce porque tu tá me enforcando e tá me machucando. Aí ela apertou mais o meu pescoço e falou assim: anda logo, cavalinho, pocotó, pocotó. Aí eu falei assim: ah é? E uma volta na sala com ela nas minhas costas. Quando a gente chegou do lado da porta que tinha uma lixeira, eu fui e soltei os braços e as pernas dela. Gente, ela caiu sentada certinho dentro da lixeira. E é claro que eu não tava planejando isso, né? Isso, eu fiz o sonso, virei pra trás e falei assim: menina, levanta daí. Aí ela falou: eu não consigo, eu tô presa. Como ela começou a gritar igual uma maluca, o pessoal começou a tentar tirar ela de dentro da lixeira. Nisso, alguém gritou assim: a dona Rose tá vindo. Ela era a inspetora que todo mundo tinha medo. E saiu correndo todo mundo pro seu lugar. E a Rayane ficou aonde? Presa na lixeira. A inspetora chegou, viu aquela situação, tirou ela de lá. Na hora que a Rayane ia falar que a culpa era minha, que eu que tinha jogado ela lá, a inspetora começou a gritar com a gente. E falou assim: Rayane, vai pro seu lugar agora. Lixeira não é lugar pra você ficar brincando. Eu não quero saber o que aconteceu nessa sala. Mas isso não vai se repetir. Vocês estão uma semana sem intervalo. E sabe em que isso mudou? Em nada, porque a gente continua aprontando lá. Oi, hoje eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fiz um aluno que fazia bullying com todo mundo ser convidado a se retirar da escola. Na minha escola tinha um menino chamado André. Ele era do 8º ano e tinha, sei lá, uns 18 anos. Bem inteligente, graças a Deus. E ele perturbava todo mundo que ele podia. Ele já tava infernizando a minha vida há 2 anos. Ele empurrava as pessoas, roubava biscoito na hora do intervalo, ele botava o pé na frente pra você cair. E detalhe, se você reclamasse com algum inspetor ou com algum professor, ou principalmente com a dona Márcia, diretora, ele falava que ia te bater na hora da saída. Aí teve um dia que ele veio me perturbar e eu dei uma de maluco. Na hora que ele me encostou, agarrou no meu pescoço, aí eu falei assim: escuta aqui, seu idiota. Eu não tô de brincadeira com você, eu não te suporto mais. E a próxima vez que você me bater, você vai se arrepender. Antes de eu completar essa última frase, ele me deu um pescotapa, um bandão e falou assim: cala a boca, menor. E saiu andando. Aí eu fiquei lá, caído no chão igual uma lagartixa. E o pessoal que tava em volta e viu a situação, com as suas almas muito caridosas, começaram a rir e espalhar pela escola inteira que eu tinha apanhado. E a partir daquele dia, eu não tinha mais medo dele. Eu tinha raiva e um pouquinho de medo. Quando foi no outro dia na escola, o André chegou perto de mim e falou assim: deixa eu ver esse teu óculos aí. Falei assim: não.
Aí ele começou a rir e agarrou no meu braço. E ali foi a hora do meu show. Aí eu comecei a chorar falando que ele tinha me machucado. Comecei a gritar falando que o meu braço tava doendo. Aí veio o inspetor e falou assim, o que tá acontecendo aqui? Ele mandou a gente pra direção. A dona Márcia acreditou em mim. Aí ela pegou e falou assim pra mim, Rômulo, você já pode subir porque eu vou dar um jeito nele e ele nunca mais vai implicar com você. Aí eu enxuguei minhas lágrimas falsas. Aí eu voltei pra minha sala, tudo normal. E ele parou de frequentar a escola. Nunca mais apareceu nem no portão pra me bater. Amém. Depois de um tempo, todo mundo soube que ele tinha sido expulso. Porque depois que um aluno tinha reclamado dele pra diretora, ela foi passando em todas as salas pra perguntar se ele fazia bullying com mais alguém. Tiveram pelo menos umas 20 pessoas que reclamaram dele. Isso chamaram o conselho tutelar e ele foi transferido, convidado a se retirar da escola. André, se você estiver vendo esse vídeo sobre as paradas que aconteceram da sua expulsão por minha culpa, o que eu tenho pra te dizer é que... Bem feito! Eu não me arrependo de nada e teria feito exatamente tudo de novo. Oi, vou contar pra vocês do dia em que teve polícia na minha escola porque roubaram as lojas americanas. Alguns delinquentes da minha escola se juntavam pra roubar umas lojinhas no centro da cidade. E isso depois da aula e uniformizados, porque eles eram burros e não sabiam que ia dar merda. E realmente durante um tempo eles estavam conseguindo roubar. É aí que eles começaram a achar que eles estavam vivendo uma série, La Casa de Papel, Os Imbatíveis. E foram roubar as lojas americanas, que tem 45 mil câmeras e 70 seguranças. E por incrível que pareça, eles conseguiram lotar o bolso de coisa e sair de lá sem ser pegos por ninguém. Aí no outro dia tinha um menino da minha sala, que eu não gosto de falar o nome dele porque eu acredito que atrai energia negativa. E eu não acho legal esse negócio de ficar expondo o nome dos outros na internet. Gente, eu não consigo, é Gabriel. Ele tava tirando da mochila dele um monte de biscoito, de bala, de doce. Foi aí que eu percebi que o Gabriel tinha roubado também. Meia hora depois, quando a minha turma tava quieta, porque a gente tava fazendo prova e só assim pra minha turma calar a boca. A gente escuta isso aqui, ó. Entrou a inspetora e uns 3 policiais. Aí a inspetora falou, os policiais estão aqui pra reconhecer os engraçadinhos que roubaram as lojas americanas ontem. Aí o policial simpático fez assim, ó, pro Gabriel. Você aí, me acompanha! Apontou pro nosso grupinho e falou assim, o carequinha aí também, ó, pode me acompanhar. O careca era eu. Aí nós fomos encaminhados pra sala da coordenadora Valéria. Aí a dona Valéria me viu e falou assim, seu policial, você tem certeza desse aluno aí? Apontando pra mim. Aí ela continuou, porque ele e as amigas dele ficaram na escola fazendo trabalho, né, Rômulo? Aí eu, calmo e posturado, respondi, né? Eu não fiz nada, eu juro. Aí o policial falou, então eu me enganei mesmo, tá liberado. Resumindo o final da história, os pais de uns 8 alunos tiveram que conversar com os policiais. A galera com o uniforme da nossa escola ficou proibida de entrar nas lojas americanas. E quando eu cheguei em casa, fofoquei tudo pra minha mãe, menos a parte do choro. Oi, vou contar pra vocês o dia em que a minha turma fez um professor ser demitido porque ele assediava as meninas. Quando esse professor colocou o pé dele na sala de aula, a gente percebeu que tinha alguma coisa errada. Porque ele fazia umas brincadeiras e umas piadas que ele não deveria estar falando pra meninas de 13 e 14 anos. E se eu pudesse, eu falaria o nome desse professor aqui. Rodrigo. Ele foi ensinar um negócio pra minha amiga, botou a mão na cintura dela e chegou ela pra perto dele. Nisso, eu e ela começamos a lacrar pra cima dele. Aí ele fez o sonso desentendido. Aí na hora do recreio, a gente deu uns de representantes da sala, juntamos as meninas e começamos a falar o que a gente achava do professor. Cada uma delas foi falando alguma coisa que já tinha acontecido. E a gente percebeu que tava mais sério do que parecia. Ele mandava direct pra uma das patricinhas da minha sala. Tinha print de tudo que eles falavam. Todas as cantadas. Eu olhei pras meninas e falei assim, bora galera, mulheres, vamos falar com a diretora. Nessa época, ainda era a diretora Lúcia. Ela começou a querer passar pano pra ele. Falou que só ia conversar com ele e que não ia mais acontecer isso. Como nós éramos apenas alunos, voltamos todos tristes pra sala de aula. Só que não, né? Aí a gente voltou pra sala e fizemos um combinado com a turma toda. Nós fizemos greve do silêncio. Fizemos um bilhete e colamos em cima do quadro. E nele estava escrito, essa turma permanecerá em silêncio até que o professor Rodrigo pare de dar aula. Aí embaixo do título tinha #assédio é crime. Nós éramos a pior turma da escola. E nós ficamos calados o dia inteiro. Aí alguns professores se juntaram e foram falar com a dona Lúcia. Aí no outro dia, na primeira aula, a dona Lúcia chegou e falou assim, gostaria de avisar a todos que o professor Rodrigo não está mais na escola, pois eu tomei as devidas providências. Aí começaram a bater palma, gritar, pular. E eu e a minha amiga assim, ó. Nós fomos vistos como uma turma muito unida e recebemos parabéns de todo mundo. Uma semana a gente ficou pior do que tava antes. E voltamos a ser a pior turma da escola.
Oi! Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que uma gangue do 6º ano quis bater em mim e na minha amiga. Quando eu e minha amiga fomos passar do portão pra entrar na escola, tinha um grupinho de meninos e meninas do 6º ano brincando ali na frente. Eles ficaram atrapalhando o nosso caminho. E a minha amiga, com toda a classe do mundo, passou por eles, jogando a cabeça de um pro lado, tacando a mochila na outra menininha, falando assim, dá licença que eu tô passando, dá licença. E as crianças se revoltaram. Tinha um menino que liderava aquela equipe. Ele era riquinho, mimado, atentado, cria de condomínio e só falava palavrão. Eu não vou falar o nome dele porque ele é uma criatura maligna. Aí vai que atrai energia ruim pra minha casa. Assim que a gente passou por eles e esbarrou, o líder que tava falando que era uma praga, o Enzo, começou a falar que eles iam bater na gente. A menininha do 6º ano, super revoltada, que só falava assim, mexendo o pescoço, ela tava falando que ia deixar minha amiga careca. Na hora da saída, quando a gente pisou no pátio pra ir embora, a gente só viu aquele bando de crianças do 6º ano junta. E aqueles seres humanos em miniatura ainda estavam estressados. Aí a barraqueirinha, a mais estressada, tava batendo palma falando assim, a gente só tá esperando eles dois chegarem. Tinha umas crianças com pedra na mão. E o Enzo se organizando com os meninos, falando que ia bater de mulão mesmo. Aí eu e minha amiga, representantes do Grêmio, maior e mais forte do que todas aquelas crianças que eles pimpolho, bons no argumento e cheios do deboche, fizemos isso aqui, ó. Demos meia volta, saímos correndo e fomos pra coordenação. Com muita atitude e revoltados, chegamos assim na sala da Dona Valéria. Oi, Dona Valéria. É que tem umas crianças do 6º ano que eles não entenderam muito bem uma brincadeira que eu tava fazendo com a minha amiga. E agora eles estão causando uma algazarra. Só que a gente não fez nada, só demos uma esbarradinha neles. A coordenadora Valéria, como já conhecia a gente, e sabia que a gente não mentia pra ela, levantou e foi lá no pátio. Aí ela chegou no ninho dos Smurf, começou a brigar com eles, falou que era pra deixar a gente em paz, que se tivesse mais uma reclamação, ia mandar bilhetinho pros pais das crianças. Oi! Vou contar pra vocês o dia em que uma professora fez barraco comigo e com as minhas amigas. No final de todo o bimestre, a minha turma se reunia e fazia uma lista de café da manhã pra todo mundo levar alguma coisa e a gente comer todo mundo junto na escola. Só que esse café caiu na aula da professora mais chata daquela escola, que eu não vou nem falar o nome dela, porque agora que meus vídeos estão tendo um alcance bom, esse vídeo pode chegar nela, ela pode me reconhecer e eu não quero nenhum processinho nas minhas costas. Gente, é Lidiane. Aí ela chegou na minha sala e começou a pressar a gente. Ela falou assim, seguinte turma, eu vou passar a atividade aqui no quadro e assim que eu terminar, vocês vão guardar tudo pra eu explicar a matéria. No que ela foi na mesa dela pra pegar a caneta, escorregou na água que a minha amiga tinha deixado cair mais cedo. Aí ela só fez isso aqui assim, ó. Oi! Na hora que eu e as minhas amigas vimos que ela só não tinha caído porque ela tinha conseguido apoiar o braço na mesa, a gente começou a rir muito. Eu tava com refrigerante na boca. Aí eu fui rir, me engasguei, cuspi no meu uniforme e na minha amiga, saiu refrigerante pelo meu nariz. A outra amiga tava comendo bolo. Ela foi rir da professora e começou a se engasgar. A gente sentou no chão de tanto rir e eu chorando. No que a professora Lidiane viu a zona, ela começou a humilhar a gente. Falou que a gente não ia dar certo na vida. A gente perturbava todas as aulas dela porque a gente não parava de rir. Que tinha que separar nós três, senão a gente ia atrapalhar o resto da turma. E agora que eu tô parando pra prestar atenção no que ela falou, gente, ela tava certa. A gente não conseguiu parar de rir. A professora gritando horrores na nossa cabeça, parecendo um circo. Aí a professora tirou 2 pontos nossos, e depois que já tava tudo armado e cada um já tinha ido pro seu lugar, ela me botou no meio da sala, a minha amiga num canto e a minha outra amiga no outro. E essa professora ainda esculachou a gente na reunião de pais e os responsáveis. Aí minha mãe ouviu aquele bando de reclamação, chegou em casa e perguntou o que tinha acontecido. Aí eu fofoquei, né, tudo. Aí adivinha só? Minha mãe começou a rir também. Oi, estava eu esperando o ônibus num dos pontos mais perigosos e desertos da minha cidade. Sabe por quê? Porque eu era retardado. A noite maravilhosa começou com meu celular descarregando. E pra alegria do pobre, veio o meu ônibus. Eu só consegui ver o número do ônibus quando ele já estava perto. Aí quando eu fiz sinal, já estava muito em cima. E o motorista decidiu me ignorar. Ele passou direto e ainda mandou um sorrisinho. Aí eu fui olhar pelo lado positivo, né, gente? Só que não tinha lado positivo. Eu estava praticamente no meio do nada, sem celular, no escuro. Mas eu pensei comigo, pelo menos não tem como piorar, né? Chegou um cara todo estranho no ponto e disse: qual é, meu? Qual é? Que horas são aí? Que horas são? E vi que ele tava agindo muito estranho, com a mão no bolso. Tava agitado, de capuz, olhando pros lados. Aí eu peguei o meu fone que eu comprei por R$4 na feira, botei no meu ouvido e comecei a fingir que eu tava ouvindo música. Até que ele começou a chegar perto de mim. A cada passo que ele dava pra perto de mim, era 2 que eu tava indo embora. Aí ele tava muito perto e pedindo pra ver a hora de novo. Eu já sabia que ele ia me assaltar. Assim que eu pegasse meu celular, ele ia pegar na minha mão. Eu comecei a ficar com muito medo. E quando eu tô cagado com medo, eu faço merda. E falei assim pra ele: pô, me deixa em paz, cara! E antes de terminar essa frase, eu já tinha me arrependido. Aí ele paralisou e falou assim: e qual é a minha nota de marola? E começou a me ameaçar. Quando ele ia encostar no meu ombro, veio um ônibus.
Eu, sem ver número, sem ver nada, fui pro meio da rua praticamente, fiz sinal e entrei dentro do ônibus. Quase chorando, cheio de medo, com as pernas tremendo, mas com o celular no bolso, E a noite maravilhosa tava só começando. Porque eu esqueci que o ônibus que eu tava não era meu. E fui parar do outro lado da cidade. As coisas estavam dando tão errado nesse dia que só de lembrar dá vontade de socar. Oi. Enquanto esse vídeo de slime vai rolando, eu vou contar pra vocês do dia em que minha diretora acabou com a minha turma. A minha sala era uma zona, era bagunça o dia inteiro, conversinha, brincadeira, briga, um monte de grupinhos e um monte de gente mexia no celular. Na minha opinião, pra mim, aquela turma lá era uma perfeição. A única professora que suportava e ainda dava um jeito na nossa turma era a professora de biologia e de ciências. Esse dia ela foi dar aula do corpo humano, anatomia. No instante em que a sala toda abriu o livro e viu aqueles bonecos sem roupa, foi uma perdição. A sala toda começou a rir, a alto zoar e não deixavam a professora falar. Tirando um grupinho, que era o exemplo da turma e permaneciam calados. E sabe quem fazia parte desse grupinho? Os nerds lá, porque eu tava na bagunça. Depois de um tempo que a professora não tava mais conseguindo explicar, a professora sentou na mesa dela e, como uma mulher muito madura, sabia lidar com a turma, ela começou a chorar. Ela fez um show. Eu não vou falar o nome dessa professora porque de vez em quando ela curte alguma coisa minha no app vizinho. Aí se ela estiver me seguindo, o processo é Maria do Carmo. Aí quando a minha turma percebeu o chororô, tá todo mundo em pé, rindo, conversando. Em respeito à professora, todo mundo sentou e ficou rindo e conversando baixinho. A professora foi lá falar com a diretora, a dona Márcia. Quando a dona Márcia chegou na nossa sala, tava todo mundo, em silêncio, copiando a matéria. Mas ela não caiu no nosso fingimento. Ela esculachou a gente, botou a gente no nosso lugar e ela ainda achava que ela tava certa. E ela tava mesmo. Mas precisava dessa humilhação? Precisava. E no final da palestra dela, ela falou assim: a partir de hoje não vai ter mais 3 oitavos anos, serão 2. Dito e feito. Nossa turma foi dividida. E aí, por culpa do plano da diretora, os 2 novos oitavos anos se tornaram as piores turmas da escola. O dia em que a diretora contratou um ex-militar pra ser inspetor na nossa escola. Aí acabou a palhaçada. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que eu fingi que eu desmaiei na rua e chamaram a ambulância. Eu estudava de tarde, estava quase na hora de eu ir pra escola, escrevendo a última linha daquela bosta daquele trabalho. Tava pensando na última coisa que eu ia escrever e com a caneta aqui na boca. Ela não deu uma estouradinha. Ela começou a jorrar tinta azul na minha boca. Eu já tava pronto, gente, arrumado pra ir pra escola, o ônibus ia passar. Enchi minha boca d'água, pasta de dente, escovei rápido e fui. Quando eu cheguei no centro da cidade, veio aquele sol de 40 graus, dando rajada na minha careca, que eu era careca. Eu com um trabalho gigante na mão. A boca parecia que eu tinha tomado 3 socos e tava com 2 tipos de hemorragia diferentes. Eu fui e tropecei numa pedra. Eu não só tropecei, eu chutei ela e voei no chão. Aí, né, minha primeira reação foi o quê? Ficar ali. Na minha mentalidade de mongoloide, era menos vergonhoso você ter desmaiado do que você ter caído de cara no chão. Não deu 1 minuto, encheu de gente em volta de mim. Pessoal me cutucando como se eu tivesse morto. Ei, menino, acorda, acorda. Eu acho que ele tá fingindo. A boca dele tá roxa, a boca dele tá roxa. Oi, galerinha do Story, eu tô aqui no centro da cidade, esse menino acabou de cair. Gente, ele vai morrer, ele tá morrendo. Vai ficar tudo bem, tá? A gente vai ficar aqui te abanando, respira, respira. E a muvuca só aumentava. Naquele momento eu tava com mais vergonha de levantar de novo. É que teve uma hora que eu só escutei uma voz do além falando assim: a ambulância disse que chega em 3 minutos. Naquele mesmo instante, o espírito de Bela Adormecida saiu do meu corpo. O povo me perguntando se eu tava bem. Eu levantei, mas eu falei assim: a minha pressão só caiu, tá tudo ótimo, de verdade. Saí andando, igual uma formiguinha. Cheguei na escola, fiz o sonso, agi naturalmente com a cara mais limpa do mundo. Só que não, né? Porque a minha boca tava mais azul do que quando eu saí de casa. Aí começaram a me chamar de Smurf calvo. E quem começou com esse bullying foi uma menina que na época era do 9º ano. Ela tem sorte de eu não lembrar o nome dela, porque senão eu ia expor meio. É Vitória Cunha. Oi, vou contar pra vocês do dia em que minha professora desistiu de dar aula porque peidaram na sala. Gente pobre de escola pública chegou na sala de aula, aquele dia quente no verão, fomos ligar o ventilador. Foi o povo ligar aquela merda e começou a tremer, fazer um barulho estranho, soltar um cheiro de queimado. E antes que explodisse ou caísse na cabeça de alguém, desligaram ele. Naquele calor, foi a professora pisar na sala de aula, começou a chover. O povo começou a fechar as janelas. Depois de um tempo, copiando a matéria do quadro, a nerd lá da frente falou assim: nossa, que cheiro ruim, alguém peidou. Aí a turma virou um caos, né? Aquele ambiente tudo fechado, ventilador com cheiro de queimado, um calor, o povo
tudo suado. Meu nariz e meus órgãos já tinham derretido por dentro. Se alguém acendesse um fósforo naquela escola, a cidade toda ia explodir. E uma menina que tava dormindo na sala de aula, ela deve estar lá até hoje. Porque se ela não acordou com aquele cheiro podre, é porque ela desmaiou e entrou em coma. Sério, se um novo vírus tivesse que surgir, teria sido naquele dia naquela sala. Eu não sabia se eu tava no lixão, se eu tava no esgoto, eu só tinha uma certeza. E eu continuasse lá dentro, eu ia morrer. E eu e minha amiga aqui, ó. Pelo amor de Deus. Aí a professora vira pra trás e fala assim: gente, tá impossível ficar nessa sala aqui. Vocês estão todos liberados pro intervalo mais cedo, hein? Quando o intervalo acabou, a chuva já tinha passado, as janelas já estavam abertas. Eu veio avisar que a gente ia ser liberado mais cedo, porque a professora tava passando mal. O inspetor, antes de fechar a porta, falou assim: ela tava com dor de barriga. A gente juntou, né? 5 mais 4, 11. E descobrimos que ela que tinha peidado. Não vou falar o nome dessa professora porque eu acho nada a ver, muito desnecessário. Gente, é Cláudia. Nossa turma, off sem os adultos saberem. Tirando o inspetor, que ele era da zoeira também. As tias da cantina, as tias da limpeza, os professores legais e todas as outras turmas da escola. Só a gente sabia do apelido dela. Era Claudinha Cheirosa. Mas isso acabou no dia em que ela descobriu o apelido e humilhou a nossa turma. Oi, enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que o menino alagou a minha escola. Quando tinha troca de professor, nossa sala era no último andar e lá não tinha inspetor, um povo sem noção que ficava andando pelo colégio. Ia beber água, ia no banheiro sem pedir pra ninguém. E eu e a minha amiga fazíamos parte desse grupo. Aí um moleque decidiu andar comigo e com as minhas amigas. Só que tem um pequeno detalhe. Ele só fazia merda. Eu não vou falar o nome dele porque depois de um dia que eu e ele discutimos feio dentro de sala de aula, e ficou bolado comigo e nunca mais olhou na minha cara. É Pedro Henrique. Eu falo mesmo, ele fala mal de mim que eu sei. Nesse dia, a professora chegou mais cedo. Ela olhou pra gente e falou assim: eu tô indo pra sala. Se em 3 minutos vocês não chegarem, ninguém entra mais. Fui eu, correndo junto com a minha amiga, encher a garrafinha de água. Aí o Pedro Henrique, em vez de acompanhar aquele povo, ele foi comigo e com a minha amiga. Chegou no bebedouro e ele fez assim, ó: ai, a diretora me deu esporro hoje, tô boladão, se liga no que eu vou fazer. Eu, com toda a calma do mundo, pra ele não se ofender, falei assim: escuta aqui, Pedroca, se tu der uma de maluco e der merda pra mim e pra minha amiga, eu vou contar pra dona Márcia que foi você que sabotou o sinal da escola até ele pegar fogo. Aí ele falou assim: tranquilidade, brother, tranquilidade. Se acontecer alguma coisa, eu assumo o risco. Aquele sem noção abaixou atrás do bebedouro e começou a desenroscar a mangueira. No que ele desenroscou pela última vez, começou a sair muita água. Foi eu, ele e minha amiga, os 3 mosqueteiros correndo pra sala como se nada tivesse acontecido. A cara mais sonsa do mundo. Ficamos, ó. Aí passou uns 20 minutos, só escuto o sinal tocando. A gente abriu a porta, os professores falaram: o cano estourou, o cano estourou. O corredor tinha virado uma poça. O povo começou a ir embora, escorregava. Gente, um show de horror. Eu adorei. Aí não deu merda pra ninguém, todo mundo saiu mais cedo e ainda ficamos sem aula. Até o outro dia, porque a diretora olhou na câmera. Tava lá, os 3 patetas no bebedouro antes do alagamento. Oi. Enquanto a receita passa, eu vou contar pra vocês a humilhação que eu passei hoje. Gente, eu saí do meu curso e tava indo pro ponto de ônibus. Eu tava passando na frente de uma escola, né? E tava no horário de saída das crianças. E teve um grupinho específico que me acompanhou até a rua do meu ponto. Mas eles estavam na minha frente. Toda hora estavam olhando pra trás e rindo pra mim. Mas eu não estava cagado, não estava com o nariz de palhaço. Aí eu pensei, me reconheceram do TikTok, né? Aí uma daquelas crianças que só pode ser do 6º ano, olhou pra trás e fez assim, ó. Aqueles atribulados cebosos apertaram o interfone e saíram correndo. No momento em que eu passei em frente à casa, alguém abriu o portão. Aí saiu uma velha gritando, um velho com um pedaço de pau na mão e um pincher. Aí eles começaram a gritar comigo, mandando eu caçar o que fazer. Aí eu tentei me defender e eles foram aumentando a voz deles. O povo na rua começou a olhar. Uma humilhação. Eu comecei a ficar nervoso, suar frio e falei assim, calmamente, porque eles eram idosos: escuta aqui, eu já falei que não fui eu. Foram aqueles pivetes daquela escola lá em cima. E se vocês continuarem me ameaçando e gritando comigo, eu vou ligar pra polícia. Aí eles falaram que eu tava desrespeitando eles, que eu tava falando alto com eles e que era mesmo pra eu chamar a polícia. Nem o número da polícia eu sabia. Por fim, eles desistiram e entraram pra dentro de casa. Eu, revoltadíssimo, fui andando, né, seguindo o meu caminho. Mas fui embora feliz, porque eu não perdi a minha razão, entendeu? Até aquele momento, voltei 3 casas, apertei o interfone dos idosos de novo. Corri como nunca antes. Mas, gente, não aperta a campanha dos outros e sai correndo não, que é sacanagem. Eu fiz no calor do momento, entendeu? Me arrependo e não faria de novo. Me arrependo nada, faria assim.
Oi. Enquanto a receita passa, eu vou fofocar pra vocês do dia em que a professora zerou a prova da metade da minha turma. O pessoal da minha sala, quando chegava a semana de provas, tinha um grupinho no WhatsApp, aonde seriam passadas todas as respostas da prova. Só quem não participava desse grupo eram os nerds, porque eles eram fofoqueiros, cínicos e queridinhos dos professores, iguais a mim. E além dos nerds, tinha uma menina também. Eu não vou falar o nome dela, porque de vez em quando ela vê o meu stories no app vizinho, mas não me segue não, sonsa. E lá eu dou complemento das histórias aqui. Aí ela vai saber que eu falei dela e vai ficar muito bolada. Larissa, gente! A dona Márcia não tava mais aguentando a gente. Aí colocou essa menina na nossa turma. Qualquer A que a nossa turma fizesse, a diretora já estava sabendo. A professora que ia aplicar a prova naquele dia, eu já falei o nome dessa professora aqui e contaram pra ela. Mas não deu em nada e eu vou falar de novo. É a Alessandra. Ela tava suspeitando da minha turma. Porque ela dava matemática. Ela era uma professora enjoada, chata. E a gente só tava tirando acima de 8 com ela. E ela sabia que a gente era burro. Então não tinha como tirar mais de 8. No momento em que ela começou a suspeitar, ela conversou com a Larissa. A Larissa, aquela bocuda, contou pra professora que a gente tava mexendo no celular na última prova. Como eu era um nerd bagunceiro, eu já tinha me ligado. E falei assim, vai todo mundo se ferrar, quer ver? Gente, não deu outra. Ela passou a prova, cagou, deixou todo mundo colar. Tirando os nerds, eu, a Larissa e uma amiga minha que eu tinha avisado, todo mundo colou. E sabe o que aconteceu? Era uma prova toda de múltipla escolha e ela fez uma prova única pra todo mundo. Ou seja, as questões que tinham na minha prova e na de todo mundo eram únicas. Ninguém mais naquela sala tinha a mesma questão. O povo que colou zerou a prova. E no dia de entregar a prova, a professora olhou pra gente, falou o nome das 8 pessoas que não tinha zerado a prova e que o resto da turma ia ter que fazer uma recuperação porque todo mundo zerou. E uma das coisas que ela falou pra minha turma é que nem pra colar a gente servia. E era verdade!